Vamos ler Mateus 28, a partir do versículo 16. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Amém? Nossa aula dessa manhã é sobre batismo. O batismo é uma das ordenanças que Jesus instituiu. Quando a gente olha para como o Antigo Testamento ele se dava, ele funcionava, a gente percebe que temos ali algumas celebrações, certo? Temos algumas ordenanças. Por exemplo, a Páscoa é uma ordenança, é uma festa, é um ritual. Quando a gente chama de ritual, batismo e ceia são rituais, né? A gente não está querendo dizer que faz ali um círculo de sangue, e vem um monte de gente falar aquelas coisas estranhas, meio bruxaria, né? Ritual é no sentido de ter algo físico, prático, algo exemplar, algo que traz um simbolismo. A Páscoa foi assim, a festa das trombetas do Antigo Testamento era assim, o tabernáculo, mais as outras 4 festas que estão lá em Levítico 23. Cada festa dessa no Antigo Testamento, ela tem o objetivo de trazer um simbolismo, uma representação que eles tinham que cumprir de período em período, de tempo em tempo. O batismo, no Novo Testamento, faz parte da duplinha de rituais, de ordenanças que Jesus deixou. Qual que é a outra ordenança? É a ceia do Senhor. Tá? A ceia nós vamos trabalhar ela na semana que vem. O batismo, ele não é opcional, ele não é negociável e ele também não é insignificante. É um mandamento claro do Senhor Jesus, conforme a gente leu em Mateus 28, 19. Ele, nas suas últimas instruções, depois de encontrar os discípulos no monte que ele tinha direcionado ele fala: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ou seja, por causa disso, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como isso ser irrelevante, ser negociável, ser opcional. É uma ordem que Jesus trouxe. O batismo, ele não salva. Ele traz o simbolismo da salvação. Ele não produz um novo nascimento, mas ele proclama esse novo nascimento publicamente. Esses pontos nós vamos destrinchar na aula de hoje. E vamos também trazer esclarecimento sobre algumas confusões que acontecem, né? Uma delas é se o batismo ele salva. Outra é se devemos ou não batizar inconsciente. O que é um ser inconsciente nesse contexto aqui? Aquela pessoa que não está racionalizando e não está entendendo o que ela está fazendo. Nesse contexto, quem são? As crianças, os bebês. Vamos entender se devemos ou não batizar crianças, o chamado pedobatismo, tá bom? E vamos também falar sobre o batismo de imersão, aspersão e afusão. Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas hoje a gente vai tratar sobre isso, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre o que é o batismo. Segundo, quem deve ser batizado, como deve ser batizado, quando e por que ser batizado, tá bom? Primeiro ponto, o que é o batismo? A definição do termo batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir
ou submergir. O uso desse termo é sempre se referindo a limpar, né? Eu vou me limpar, eu vou batizar, eu vou tirar aqui a sujeira. Esse termo era usado nesse sentido. O batismo, ele é um símbolo, não é um sacramento, ou seja, ele não salva. Diferente do que a teologia católica apostólica romana vai ensinar, e algumas tradições protestantes também, por exemplo, a igreja luterana tem um viés nesse sentido, como se o batismo ele fosse salvar. O batismo ele não salva. Ele vai trazer à tona um testemunho público de que nós aceitamos e nos rendemos à pessoa de Jesus. Por que a gente afirma que o batismo não salva? Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela é somente pela fé. Ela não vem através de batismo, ela não vem através de nenhuma dessas questões. Um exemplo clássico que nós temos é o ladrão que estava na cruz. O ladrão na cruz ele foi salvo, muito provavelmente sem ter sido batizado. Lucas 23, 43 vai mostrar o momento em que ele estava sendo salvo. Cornélio, lá em Atos 10, ele primeiro recebe o Espírito Santo e depois ele é batizado. Então, o batismo, ele vem depois da salvação. Ele não é pré-requisito para ser salvo. Lembra da ordem de Jesus? Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro você faz o discípulo, primeiro você pega a pessoa, entrega a vida a Jesus e depois ela é batizada. O batismo em si não salva. O batismo ele vai simbolizar, como já falamos algumas vezes, a salvação. Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo ele vai trazer esse simbolismo que nós morremos para esse mundo e nascemos de novo em Cristo Jesus. É um novo nascimento. Amém? Então, dentro disso, nós temos 3 realidades do batismo. A primeira é a união com Cristo. Gálatas 3:27, Paulo brada da seguinte forma: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dentro desse simbolismo do que é a salvação, no batismo também vai simbolizar que nós estamos unidos em Cristo Jesus. É como se fosse um pacto, uma aliança. Por isso que nós chamamos de ritual. É aquilo que está demonstrando publicamente, testemunhando que nós estamos unidos à pessoa de Jesus. O batismo ele simboliza a nossa identificação com Cristo. A sua morte se tornou nossa morte. A sua ressurreição se tornou a nossa ressurreição. Vou ler de novo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo fois revestidos. Amém? A morte para o pecado. Romanos 6, novamente. Romanos 6, ele é excelente para entendermos o conceito batismal, tá bom? Romanos 6, 6 e 7 afirma: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem é que morreu aqui? A gente já leu alguns versículos antes de Romanos 6. A pessoa que nasceu de novo, passou pelo batismo, o pecado não tem mais poder, porque o pecado foi entregue junto com o velho homem. Amém? E a ressurreição para a nova vida, Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé,
de um poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo simboliza que ressuscitamos para andar em novidade de vida. Tá bom? E o batismo, ele é um ato de obediência. Penso eu, irmão, que Jesus, o Espírito Santo, ele não precisa ficar justificando, né, o porquê que nós temos que fazer determinadas coisas. Só o fato dele dar a ordem, faça, a gente tem que fazer. Só que Deus é maravilhoso, é bondoso. Toda a Bíblia, né, e todos os mandamentos, quando vamos analisar, a gente percebe que todos eles nos fazem ou bem, ou nos ajuda a evitar em cair no mal, em algo dê errado, uma doença, qualquer coisa nesse sentido. Mesmo que não tivesse benefício, tá? A gente precisa obedecer a Deus, independente de circunstâncias, se é bom, se é ruim. E o batismo, eu não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, até porque se tem um mandamento que é simples de executar, é o batismo, né? E só o fato de Jesus ter mandado batizar, nós temos que ser batizados, tá bom? Inclusive, ele mesmo foi batizado, não porque ele precisava de arrependimento, mas ele mesmo diz em Mateus 3,15, para cumprir toda a justiça, tá bom? O batismo, ele é um testemunho público, como já falamos, é aquele momento com a sua atitude que você declara, tá certo? Que você pertence a Jesus, que você morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. É como se você bradasse assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, ele não é uma religião apenas, é a religião, é a única forma que Deus trouxe para se comunicar de forma fiel com o homem, é o Evangelho, é Cristo, é o cristianismo. Não é uma fé que nós podemos professar de forma tímida. Por exemplo, lá em Apocalipse 22:15, isso mesmo, fala que ficaram de fora, aí então começa a dar uma lista, né? E ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, né? Os tímidos. Quando fala os cães ali, quer dizer que ele está falando de um cachorro? Não, tem um simbolismo, tem um significado. Embora cão não vai entrar no céu, amém? Amém? Vamos ficar isso resolvido logo já, né? Então não entra no céu. O cachorro não tem alma, não é salvo. Mas quando eu falo os tímidos, quer dizer, por exemplo, a minha irmã, que ela é mais na dela, mais tímida, quer dizer então que ela não está salva. Ela pode não estar salva, mas é por outro motivo, né? Não é por esse. Quer dizer que a Gabi, que é mais na dela, ela não vai ser salva porque é tímida? Não. Quer dizer que eu, a minha mãe, que a gente é mais, fala pelos cotovelos, a gente está salvo então só porque fala beça? Não. A timidez que Jesus está tratando em Apocalipse 2 é a covardia. Amém? Ah, pastor, eu não gosto de orar em público na reunião de oração. Eu sou tímido, conforme Apocalipse 22:15? Não. Não é isso que o texto está tratando. Ele está falando daquela covardia de nós não reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador publicamente. O próprio Jesus fala: se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Ele está falando da timidez no sentido da covardia. O batismo é justamente esse confessar publicamente também. Porque no batismo você vai ter o registro, você vai ter as testemunhas, você vai ter pessoas próximas que vão ver que, de fato, você está levando aquilo que você professou a sério. Eu estou nascendo de novo. E a forma de testemunhar publicamente isso é o meu batismo. Amém? O grande problema hoje do batismo, que não é culpa do batismo em si. Tudo hoje em dia, na igreja, é motivo para virar um evento, né? Eu visitei uma igreja, alguns anos atrás, que eu achei interessante. Eles tinham uma piscina de criança? Piscina de criança para um bebê
né? 1, 2 anos ali. Ficava lá, a igreja era grande, né? Até fechou. Como chama? Acabei de falar. A piscina. Ficava lá atrás, o púlpito aqui, ficava lá atrás, o culto acontecendo aqui. Quem queria ser batizado ia lá e dizia que queria ser batizado e batizava. Não faziam daquilo um evento. Por que eu estou falando de evento? O batismo, para acontecer, hoje em dia, você tem que alugar um sítio, tem que alugar brinquedos, tem que fazer um banquete. Eu não sou necessariamente contra isso. O que eu sou contra é que só pode ser assim. Você lembra de Filipe e do eunuco? Ele chega diante do eunuco e fala assim, olha só, você está entendendo, isso está em Atos 8, né? Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele responde, como eu vou entender se não tem quem me explique? O eunuco pega e me dá frente. Aí ele lê, é a versão Vitor e atualizada, tá, irmão? Ele pega e começa a ler. Está lendo o profeta Isaías. Ele começa a explicar, ó, essa passagem se refere a Jesus. Ele veio assim, sabe? O eunuco, no final, fala assim, olha, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Nada. Se você crê em Jesus, vai e batiza. Então, nem sempre vai precisar de um evento. Sabe, aquela coisa estrondosa. Já vi batismo ser feito em caixa d'água, em piscina, já vi sendo feito em um grande evento. Por quê? A gente não pode deturpar o que o batismo ele representa. Por conta disso, tem muitos batismos que acontecem que estão lotados. Eu já vi igrejas que chegavam e batizavam em um batismo no ano, 100 pessoas, 80, 70. Chegava no final do ano, daquelas 70, não ficava 15, 20 na igreja. Todo mundo desviava. Mas por quê? Pela emoção, pelo emocional, por ser bonito. Vai dizer que não é bonito. É tão bonito que tem um monte de político, eu adoro os políticos, né? E tem um monte de político que vai lá para Israel para ser batizado no Jordão, só para encher água de lama, de tanto pecado e de tanta atrocidade que eles têm, né? Mas eles fazem isso porque é bonito, é midiático, fica bom para o Instagram, fica bom para o story. Mas o batismo, ele vai muito além disso. Ele é um testemunho público de que nós nascemos de novo. Amém? Quem é que deve ser batizado? A nossa igreja, a Igreja Aliança Cristã, ela é credo-batista. O que isso quer dizer? Somente cristãos professam que se converteram, que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram a vida a Jesus e que creem em Jesus devem ser batizados. Amém? Somente esses. O batismo é seguido da fé, ou ele vem logo depois da fé. Tá bom? Evidências bíblicas do credobatismo. Grava bem essa palavra, ou escreve aí, credobatismo, C-R-E-D-O, batismo, credobatismo. Primeiro, a grande comissão, quando Jesus dá a ordem no texto que lemos de Mateus 28, 19, ele manda ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eu fazer um discípulo, a pessoa ela tem que ter consciência, ela tem que reconhecer o ensinamento que ela está recebendo. Você coloca uma criança aqui, de 2, 3, 4, 5 anos, ela consegue raciocinar, ela consegue entender o que está sendo passado para ela, ela vai conseguir entender o conceito da salvação, o mistério da redenção, a trindade, ela vai conseguir entender o que a gente está pregando? Não. Por isso, não dá para ela se batizar, porque ela ainda não chegou na idade da razão, ainda não chegou na idade da consciência. E nós não fazemos nada por imposição. Nós não vamos obrigar nossos filhos a seguirem Jesus. Eles têm que decidir por eles mesmos. Amém? O cristianismo ele funciona dessa forma. Por isso são discípulos, não necessariamente escravos. Marcos 16, 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Para crer, você tem que ter um racional, você tem que pensar, você tem que analisar. O crer não é só crer com o coração, é crer também com a mente.
Então, a partir do momento que você anuncia Jesus, para a pessoa ser batizada, ela não tem que achar o batismo bonito, ela não tem que achar o batismo legal, ela não tem que ficar emocionada que desceu lá de branco, aquela coisa linda. Não. Para ela ser batizada, ela tem que crer. E quem, porém, não crer, será condenado. Inclusive, esse texto de Marcos 16, ele é interessante. Eu vou ler de novo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Percebeu que tem uma diferença nas duas situações? Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não fala quem não crer e não for batizado. Porque o conceito de batismo é o conceito de nascer de novo. E quem não crê, não nasceu de novo, já vai ser condenado. Não está falando necessariamente do batismo, o simbolismo, tá bom? O dia de Pentecostes, Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você conversa com uma criança, você não precisa ter muita técnica de manipulação, você não precisa, ser como chama? Tem negócio que as pessoas fazem assim, que dorme. Tu não precisa ter técnica de hipnose, nada disso. Você dá para ela 3 jujubas, dá para ela um brinquedo, ela vai te chamar e tudo que tu falar para ela acreditar ou fazer, ela tendenciosamente vai acreditar e vai fazer. Por isso que a gente sempre fica preocupado com as crianças na escola, em falar com estranhos. Por quê? Porque a criança ela é muito influenciável. Ela ainda não tem o raciocínio dela lapidado. Agora, olha o que Atos 2:41 está falando. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Tem que receber e tem que aceitar. Se não tiver essa ordem, não dá para ser batizado. Samaria, Atos 8:12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Olha só, Filipe evangelizava, falava do reino em nome de Jesus. Conforme ele falava, as pessoas criam e iam sendo batizadas. Não é qualquer um chega e vai sendo batizado. O eunuco etíope, a gente já falou sobre ele. O Cornélio, Atos 10:44, vai registrar que ele recebeu o Espírito Santo e depois foi batizado ele e a sua casa. Lídia, Atos 16:14-15. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, depois que foi batizada, ela e toda a sua. Vocês estão percebendo o padrão? As pessoas ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, então são batizadas. Não é para todo mundo, em especial para as crianças. A criança ela tem que chegar numa idade ideal para ser batizada. Tá bom? O carcereiro de Filipos, Atos 16:30-33, fala assim, depois trazendo-os para fora, lhes disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E logo foi batizado ele e todos os seus. Atos 18:8, Corinto. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Sempre o batismo está relacionado a crer e a ouvir. Propositalmente, eu li todos esses versículos para que os irmãos entendam essa cadência. Isso precisa estar claro. Mas, pastor, aí tem alguns casos que está dizendo que foi batizado ele e toda a sua casa. Primeiro, não está relatando se na casa, quando fala ele e toda a sua casa, está falando da família, né? Não pegaram a casa e jogaram água na casa, né? Isso a gente está claro, né?
tem que deixar claro, porque, ainda mais porque vai para a internet, sempre tem os engraçadinhos, né? Sempre tem, sempre tem. Eles gostam de me irritar. Então, vamos lá. Quando fala da casa, fala da família. Não está descrevendo quem está ali na família. Se é homem, se é marido, se é esposa, se é um filho de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos. Ainda que tenha crianças. Quando você vai visitar alguém, vai você e o seu filho pequeno, e o seu marido. Você entra lá, aí você fala, nós trouxemos esse empadão aqui. Amém? Glória a Deus. Empadão top, hein? Nós trouxemos esse... Eu tenho que fazer, né? A minha graça. Meu aniversário está chegando. Nós trouxemos esse empadão aqui. A criança meteu a mão para fazer alguma coisa? Talvez tenha metido a mão para atrapalhar. Né? Mas não necessariamente ela fez. Tem umas crianças que são meio prodígio, né? Que já desde pequenininho já mexe lá com comida. Só que não necessariamente ela fez. Por quê? Aqui está falando da coletividade apenas. Não necessariamente as crianças que ali estavam, elas foram batizadas. Por quê? O pré-requisito é crer. A criança, ela não crê. Não da forma como o Evangelho vai instruindo. Por isso que Jesus fala que das crianças é o reino dos céus. O meu irmão, a maioria da igreja sabe que eu tenho um irmão, que ele faleceu com 3 anos de idade. Eu posso afirmar, ele está no céu. Amém? Meu irmão de 3 anos de idade está no céu. Agora, o meu pai, tentaram levar outro essa semana, né? Mas o meu pai que faleceu, né? Eu não posso afirmar se ele está no céu ou não. Se a Ana vier a falecer, eu não posso afirmar. Se eu vier a falecer, vocês não podem afirmar. Eu creio, eu tenho convicção que eu estou no céu. Amém? Jesus me salvou e pronto, e acabou. Amém? Só que eu não boto a mão no fogo por nenhum de vocês. Amém? Por quê? A gente não sabe como é o interior de cada um, não sabe como é a vida de cada um, tanto que eu já me surpreendi, então não boto a mão no fogo por ninguém. Agora, a Bíblia afirma que das crianças é o reino. Elas não precisam ser batizadas. Se elas falecerem enquanto crianças, como foi o caso do João, com 3 anos de idade, está no céu. Pronto. Amém? Acabou. Não tem questionamento quanto a isso. Tá bom? Por isso que a gente rejeita, irmãos, com muito carinho aos nossos irmãos, a quem respeito muito, presbiterianos. Por isso nós rejeitamos o pedobatismo. Não rejeitamos os irmãos presbiterianos, tá? Nós rejeitamos o pedobatismo. Por exemplo, nós ouvimos e recomendamos o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Arival Dias Casimiro. São pastores que são homens de Deus. Mas, teologicamente, eu, no meu auge dos 29 anos de idade, acredito que eles estão equivocados na sua crença de batizar criança. Por que eles acham, não só eles, mas os presbiterianos, e isso é oriundo da Igreja Católica Apostólica Romana? Por que eles acreditam que o batismo de criança ele é necessário? O maior argumento deles é que o batismo é a substituição da circuncisão. A circuncisão que foi dada ao Senhor por Abraão, ou a Abraão e toda a sua descendência, era aquilo que marcava, tá certo? O povo judeu como povo judeu. Quem era judeu ou prosélito, discípulo, seguidor do judaísmo, tinha que fazer a circuncisão. Amém? Tem todo um argumento por trás, eles usam textos bíblicos, que Paulo fala que nós fomos circuncidados no coração, aquela coisa toda. Só que nós não cremos dessa forma e a Bíblia não fala que o batismo substitui a circuncisão. Porque se o batismo substituísse a circuncisão, nós teríamos um problema. Você não poderiam ser batizados. Porque a circuncisão é só para homem. Se o batismo, presta bem atenção, se o batismo é a continuação
ou a substituição da circuncisão, ou seja, a circuncisão está para os judeus e para Israel. Assim como o batismo está para os cristãos, mulher nenhuma poderia se batizar. Por quê? A circuncisão era só para menino a partir do 8º dia de nascido. Entende como é incoerente? Então, a criança não deve se batizar, pelo menos não com base nesse argumento. É um argumento falho por si só. Até porque a entrada e a representatividade como judeu é uma representatividade étnica. Depois eles ainda tinham que decidir seguir ou não o judaísmo. Tem um monte de judeu, acredite no que eu vou dizer, que é circuncidado, hoje, tá? E na história também, que é circuncidado e é ateu. Então, não tem como dizer que só porque é circuncidado que segue a lei e não é uma continuidade ou melhor, o batismo não é uma continuidade da circuncisão. Amém? E não substitui. A ceia, a gente vai falar isso semana que vem. A ceia, ela não substitui a Páscoa. A ceia é a ceia, a Páscoa é a Páscoa. Tem coisas em comum? Tem. O batismo e a circuncisão pode ter coisas em comum? Tem coisa em comum. Eu tenho coisa em comum, sei lá, com Paulo, com Pedro. Eu não sou ele, eu não estou dando continuidade a deles. Eu tenho coisas em comum, os irmãos que me conhecem já desde tempo, sabem. Tenho coisa em comum com os meus antigos pastores? Posso ter. Não estou dando continuidade ao ministério deles. Eu exerço o meu ministério. Eles exerceram o deles, fizeram besteira pelo caminho, é problema deles, não tenho nada a ver com isso. O batismo é o batismo. A circuncisão, circuncisão. Ceia é ceia. Páscoa é Páscoa. Ponto final. Acabou. Amém? Só que a gente entra num dilema. Qual que é a idade para batizar? Fala para mim. A Bíblia fala a idade? Não fala. A pessoa... O irmão, desculpa, tem quantos anos? 63. Quando o irmão fez 12 anos de idade, a criança que tinha 12 anos naquela época é diferente da criança que tem 12 anos hoje? Não acha diferente? A consciência, a responsabilidade? O irmão não acha diferente? Era uma criança mais responsável. Hoje a criança de 12 anos não tem isso. Tem diferença, não tem? A formação, o que a própria sociedade pede. A criança amadurecia mais rápido. No contexto judaico, na época de Jesus para trás, a partir de 12 anos de idade, a criança não era mais criança. Ela era considerada um adulto. Amém? Dada a responsabilidade. Tanto que eles têm o chamado bar mitzvah, que ali é justamente a passagem da infância, não tem adolescência, não tem juventude. Sai da infância e já começa a entrar na fase adulta. Amém? A partir dali já começa a ter responsabilidades mais fortes. Isso é muito cultural. Então eu não posso chegar e falar, nós só batizamos pessoas a partir de 12 anos. Talvez, se a gente fosse botar a idade, a gente falaria assim, a gente não batiza nem a partir de 18. Justamente por isso. Entende? Porque o amadurecimento, ele está cada vez mais demorado. O entendimento, ele está demorando cada vez mais. Na minha época, eu fui batizado, eu fui batizado em 2009. 2009. É isso, 2009. Eu nasci em 96. Eu tinha quantos anos? 13, né? 13 anos de idade. Teve gente que foi batizada antes de mim, mais nova, 10, 11 anos, porque me ultrapassaram nesse amadurecimento. E eu fui batizado, né, com uma idade menor do que a outros também. E o pastor, à época, disse, você ainda não está preparado para se batizar. Justamente por isso. Porque via ali um jovem sendo batizado, aí outro, eu quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero, né? E não pode ser dessa forma. Tem que ter consciência. Então, a gente não vai bater o martelo. A partir de 12 anos, a partir de 10 anos,
a partir de 15, a partir de 30, a partir de 20. Não, a gente vai entender, né, se o candidato ao batismo, de fato, quer ser batizado pelo motivo de verdade. Amém? Não é só, não me vem querer ser batizado para fazer foto. E não vai batizar. Eu não vou batizar. Amém? Isso não pode acontecer. A gente não pode deturpar aquilo que é belo, que é maravilhoso, que é um testemunho público só por causa de Instagram. Isso me dá uma agonia muito grande. Muito grande. Quer fazer take, vai virar artista. Vamos lá. Como deve ser batizado? Aqui é um outro ponto que é um pouquinho mais chatinho. A palavra baptizo, ela significa, vocês lembram? Mergulhar. Imergir. Tá bom? Faz parte do simbolismo do batismo, eu vou ler de novo, Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que isso tem a ver com o simbolismo da imersão? É o conceito de quando você desce as águas, é o simbolismo de que você está morrendo, e quando você sobe, é o que você está ressurgindo uma nova criatura. Tá bom? Então, essencialmente, prioritariamente, o batismo simboliza sepultamento e ressurreição. Bom, a aspersão ou a efusão não simbolizam esse sepultamento. Vamos pausar aqui. O que é a aspersão? É o pessoal da economia da água, né? O que é a economia da água? Pega aqui, pega o recipiente, aí a pessoa vem, aí taca aqui na cabeça do indivíduo. Geralmente 3 vezes, e a gente vai ver o porquê 3 vezes. Vai e batiza. Só que na água, na cabeça. Só faz isso. Quem é que faz isso? Nossos amigos e queridos presbiterianos. Oi? Católico também. A falta de água, né? Aí eles querem economizar. Né? E o por afusão, como é que é? Geralmente tem muita gente. Aí para economizar, aí é loucura, né? Eles pegam e fazem assim. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Existe uma ideia, isso não está comprovado pela Bíblia, tá bom? Mas existe uma ideia que quando Pedro pega e 5.000 almas se convertem, vamos lembrar que eram os 11 apóstolos, ainda não tinha Paulo, né? Então eram 11 apóstolos, mais a galera que estava no cenáculo. Eles receberam o Espírito. Converteu 5.000 cabeças. Estava tudo dando um burburinho. A Bíblia diz que eles foram batizados. A teoria é a seguinte: não dava para pegar todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A teoria é que eles fizeram assim. Dá para me comprovar isso? Não dá. Tá? A gente vai pelo racional. Ok? A Bíblia ela não traz essa definição. Porque a ideia do batismo, isso é bem delicado. A ideia do batismo é a seguinte: é o lavar, que é o testemunho. Amém? Jesus ou os apóstolos não chegam e falam assim: olha, você vai batizar em água corrente, a água tem que estar fria, não pode ser água salgada, tem que ser água doce. Não está isso. Porque o Novo Testamento, vocês vão reparar, que ele não tem livros ritualísticos. Por exemplo, os judeus tinham Levítico, que a gente acha muito chato, para eles era maravilhoso. Vocês vão separar 7 dias no mês, vocês vão se levantar, vão botar tal roupa, vão tirar, vão se purificar assim, vão lavar a mão assado, vão colocar isso ali, vão dar 7 passos para a direita, 7 para a esquerda, quase dancinha de TikTok que eles tinham que fazer, né? Vão fazer assim, assim, assado e pronto. Está tudo lá direitinho. Para a gente não tem. Porque o Novo Testamento ele fala mais de essência e não de detalhes. Então, a ideia do batismo é uma ideia de lavar e de testemunhar publicamente o que Jesus fez por nós. Eu não tenho tanto problema em relação ao imergir, a aspergir ou a efusão. Ou a fusão.
se eu não me engano é a fusão. Não tenho tanto problema. Só que, para evitar erros, vamos seguir a ideia da imersão, que é o que significa a palavra batismo, tá bom? Tem um livro não, isso é um documento bem curto chamado Didaquê. Ali nesse documento, os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Tem Jesus, vamos pensar numa árvore genealógica. Enquanto eu ainda não tenho quadro para escrever, né? Imagina comigo. Você tem Jesus, ele chama os 12 discípulos, que são os apóstolos. Judas faz a besteira que faz, ele sai do cenário, entra Paulo. Embaixo dos apóstolos, nós temos os seus discípulos, que vieram a sucedê-los e a dar continuidade, melhor dizendo, no ministério, que são o que a gente chama hoje de pais da igreja. Por exemplo, Policarpo era discípulo do apóstolo João, tá? Tertuliano, Justino, entre outros. Eles escreveram um documento. Nesse documento, eles colocaram alguns princípios da igreja. Dentre esses princípios tem o batismo. E eles falam assim: batize em água corrente. Se não houver água corrente, batize em outra água. Se não puder em água fria, use água quente. Se não tiver nenhuma das duas, derrame água sobre a cabeça 3 vezes. Por que 3 vezes? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, você vê que eles mesmos não trazem uma definição. O que eles falam é o seguinte. E por que a gente tem que dar valor ao que eles falam? Porque eles estão perto do início da igreja. Na verdade, eles fazem parte do início da igreja. Então, a informação ali estava muito quentinha, estava muito clara, certo? O que eles falam é o seguinte: batiza em água corrente. Se não tiver água corrente, batiza em outra água. Se não puder ser água fria, usa quente. Se não tiver nenhuma das duas, derrama água sobre a cabeça 3 vezes. Basicamente é o seguinte: você vai imergir no batismo. Se não der para imergir, faz igual os presbiterianos. E está tudo certo. Amém? Então a gente não precisa brigar sobre isso. Né? Não é uma heresia, né, por parte dos irmãos presbiterianos. Dá para conviver em paz. Tá bom? Se chegar alguém aqui que foi batizado por aspersão, vai ter que ser rebatizado? Tem? Não. Menos trabalho para o pastor ficar feliz. Brincadeira, irmãos. Não precisa, justamente por conta desse conceito. Amém? Agora, para a gente finalizar, quando e por que ser batizado? Logo após a conversão é o ideal, né? Pentecostes, Samaria, o eunuco, Paulo, Cornélio, todos eles tiveram um batismo logo após a sua conversão. Por que ser batizado? Para a gente sintetizar: obediência a Jesus, identificação com Cristo, confissão pública da fé, entrada na membresia da igreja. Não há motivo para alguém ser membro da igreja se ainda não passou pelo princípio da entrada no corpo de Cristo, que é o batismo. Inclusive, por isso que recomendamos que só ceie depois do batismo, porque a ceia é a representação que você faz parte da comunidade, o batismo é a confissão que você faz parte. Então, um antes do outro é interessante, tá bom? Vocês vão perceber que existe uma certa diferença de como Jesus manda batizar e de como está descrito em Atos o batismo. Jesus fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Só que vocês vão ver em Atos, por exemplo, 2:38, 8:16, 10:48 e 19:5, que eles batizavam em nome de Jesus. Tá? Qual que é a grande questão nisso? Quer dizer que não existe trindade? Porque aí vem o pessoal da teoria, né? Não. Mateus 28, quando manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi adulterado. Não está nos originais. Está lá, está dessa forma bonitinha como Jesus falou. Mas por que Lucas, quando escreve Atos, ele escreve assim: e batizavam em nome de Jesus? Porque existiam outros batismos. Por exemplo, o batismo
de João. O batismo de João é um batismo, amém? E o batismo de Jesus é outro, João Batista. Lembra quando Jesus ele começa, né? O ministério, antes dele vinha João Batista, preparando o caminho para Jesus. O batismo de João Batista, ele é um batismo que testemunha que o Messias vai chegar. Vocês vão ver lá em Atos 19, vamos abrir aqui rapidamente. Lá em Atos 19, a gente vai perceber que Paulo ele chega em Éfeso. Olha só. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele em que fostes batizados então. E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Paulo está explicando o que é o batismo de João. Era para arrependimento, para que crescem no Messias que viria. Esse batismo era para aquela dispensação, era para aquele momento. Verso 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles passaram por um outro batismo, o batismo desta dispensação, que é o batismo que nós praticamos, que é o testemunho público que nós cremos no Messias que veio. Então, precisou ser corrigido isso ali em Éfeso. Por que então que fala que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus? O nome Deus, ele pode se referir a um monte de coisa. Pode se referir a Allah, Buda, Krishna e um monte de entidade aí demoníaca. Pode se referir a qualquer coisa, certo? Como é que a gente identifica que estamos falando do Deus da Bíblia? Quando direcionamos ao nome de Jesus. Amém? Tem que ser direcionado ao nome de Jesus. Então, o que Lucas está falando, quando eu falo Lucas, é porque Lucas escreveu Atos. Amém? O que Lucas está falando? Ele está falando assim, olha só. Eles batizavam na autoridade de Jesus. Na autoridade que Jesus deu. Não é que na hora de batizar ele falava, seja batizado em nome de Jesus. Não. O batismo é, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. E com que autoridade eles faziam isso? Na autoridade de Jesus. A autoridade que Jesus deu a eles antes de ser arrebatado. Amém? Pergunta. Existe rebatismo? Existe o segundo batismo? Existe? Não. É uma só fé e um só batismo. Amém? Chegou alguém no ministério, na igreja, quero membrar aquela coisa toda. Você foi batizado? A gente pergunta. Foi batizado? Foi. Foi quando? Não, era criança. Depois foi? Não. Então tem que ser batizado. Isso não é rebatismo. Amém? Isso é o batismo da forma correta. Amém? Então precisa ser batizado. Não é rebatismo. A pessoa veio de uma seita. Veio de um... Como é que é do pessoal que bate nas portas? Testemunha de Jeová. Que nega a divindade de Jesus. É claro que tem que ser batizado corretamente. Você entende que isso não é rebatismo? Isso é batizado da forma correta? Entende? Mas, pastor, foi batizado em nome de Jesus. Vamos lá. Lembra dos filhos do sacerdote Cefas? Lá em Atos 16? Eles foram expulsar o demônio. Falavam, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não é porque falou que era em nome de Jesus que eles tinham autoridade para tal. E não foi válido. Eles não expulsaram o demônio daquele endemoniado. Mas Jesus falou que vai e expulsa em nome de Jesus. Que vai sair. Mas não é o conjunto das 5 letras. É o conceito por trás do nome que nós cremos. Por isso que tem que crer corretamente.
Crer não é só acreditar no contexto bíblico. Crer é depositar fé no verdadeiro Deus. Então, a pessoa testemunha de Jeová, do sábado, adventista, católico, aí vem, se converte. Olha o nome, a gente está falando que ela está se convertendo. Ela não está continuando a fé dela. Os amados estão vindo para o ministério, mas já eram convertidos, amém? Agora, se vem alguém que era de uma seita, era espírita, era católico, é tudo a mesma coisa, irmão. É tudo a mesma coisa. Vem e se converte, tem que batizar. Não é um segundo batismo. É um segundo batismo no conceito de tomar um banho na piscina, tomar um banho de água. Mas o simbolismo, o conceito por trás é um novo batismo. Amém? Então, tem que ser batizado de forma correta. Tá bom? Bom, batismo é isso. Nós precisamos obedecer, ter consciência, testemunhar e viver de forma coerente. Batismo não é um ritual vazio, uma tradição religiosa ou um requisito legalista. É uma ordenança preciosa instituída por Cristo, um símbolo glorioso da salvação e um testemunho poderoso da graça transformadora de Deus. Quando você desce as águas do batismo, você proclama ao mundo: eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, minha velha vida acabou, minha nova vida começou, eu pertenço a Jesus. Romanos 6, de 11 a 14, Paulo declara: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Se você já foi batizado, viva de acordo com o seu batismo, como ele simboliza. Se você ainda não é, obedeça os mandamentos do Senhor. Amém? Alguma pergunta, irmão? Não? Vamos orar para encerrar. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento único, glorioso e verdadeiro. Te agradecemos pela graça de nascer de novo, ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse entendimento seja vivo e latente na nossa mente e no nosso coração. Assim oramos, te agradecendo por esse período, em nome de Jesus.